galera! Boa noite, meu povo! Eu estou ao vivo! Já são 8 horas! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu perfil do Instagram! Vamos lá, vamos chegando! Vamos chegando, porque já já a gente vai bater um papo muito legal. E eu quero ver todo mundo aqui. Ah, a doutora Silvia já tá aqui na área. Oi, doutora, já já eu te mando o convite, tá? Muito bom, gente. Como que vocês estão? Boa noite para cada um de vocês. Ó, tá entrando aqui a Alcione, a Daniela, a doutora Silvia, a Nanda, meu papai Reginaldo, um beijo. Um beijo para todo mundo. Gente, vamos aproveitar e vamos mandar esse aviãozinho aí para todo mundo participar da nossa live. Todo mundo que vocês conhecem, vai lá, convida todo mundo que a gente já vai convidar aqui os nossos profissionais da noite que vamos falar sobre Covid-19. Oi, Wellington, tudo bem? Alcione, seja bem-vinda, viu? Muito bom, gente! É mais uma live que nós estamos aqui prontinhos para fazer, para informar vocês que estão em casa. Graças a Deus eu estou me recuperando da Covid-19. A semana passada eu tava bem para baixo, né? Um pouquinho fanha. Minha voz ainda não tá totalmente recuperada. Porém, a gente tá aqui, firme e forte, né? E a gente vai falar sobre isso. Como é que tá a Covid-19, hein, gente? A gente tem que preocupar, como que estão as vacinas. Já já a gente vai conversar com o Dr. Benedito e também a minha querida doutora Silvia, que estão lá em Ribeirão Preto e vão conversar conosco. A música já tá acabando, ó. Vamos mandar o convitinho aí para todo mundo entrar. Vamos lá. Eu tô mandando também, viu, gente? Ó, vamos convidar o pessoal para entrar na nossa live. Vamos lá. Muito bem. Oi, Carol, seja bem-vinda. Gente, como é que tá aí? Tá muito frio onde vocês estão? O frio ainda não chegou aqui em Uberlândia não, viu, gente? Ainda não. Mas parece que tá chegando. E aí, tá fazendo muito frio onde vocês estão? Acabou a música e a gente vai convidar agora os nossos queridos. Oi, Aline! Boa noite, minha amiga. Tudo bem com você? Gente, vocês vão me perdoar às vezes se eu tossir, porque eu ainda estou em recuperação, né, doutora Silvia? Olá para vocês, meus queridos! Boa noite novamente, né? Boa noite, Érica. Boa noite para todo mundo. Boa noite. É um prazer ter esse casal maravilhoso aqui conosco nessa noite para a gente falar de um assunto que ainda está aqui, né? Tá pipocando ainda e faz parte da nossa vida e a gente vai ter que falar sobre isso, né, doutora Silvia, né, doutor Benedito? Vamos ter que falar. Vocês estão me vendo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Sim. Ah, muito bom. O pessoal tá entrando aqui aos poucos, né? A Fabiana tá aqui conosco, entrou agora. O Edson tá aqui. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Muito bom ter vocês. Então, vamos começar a nossa live. Antes de começar, eu quero que vocês se apresentem, né? Meus convidados dessa noite. Que honra para mim estar falando com esses dois profissionais que são excepcionais e que têm tanta bagagem para compartilhar conosco. Doutora Silvia, eu vou começar por você. Se apresente. Quem é a doutora Silvia? Primeiro eu quero dizer que é uma honra para a gente, para nós, para mim. Você é uma profissional muito renomada, ser convidada para a sua live é realmente um privilégio. Muito obrigada, Érica. Obrigada a todos que entraram. Eu me chamo Silvia Fonseca, eu sou médica, eu sou pediatra e infectologista. E o ano que vem eu vou fazer 40 anos de formada e trabalho aqui em Ribeirão Preto e como pediatra e como infectologista. Muito bem. E o doutor Benedito, que honra para mim estar conversando com você. Eu falei que eu vou chamar os dois de você, gente.
E já tá tudo combinado, viu? É carinhoso do mesmo jeito. Pode se apresentar, doutor. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Meu nome é Benedito Fonseca. Eu também sou médico infectologista. Eu tenho mestrado e doutorado pela Universidade de Yale e agora sou professor de infectologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Muito bom. E eu sei também que você hoje está fazendo parte de um comitê também muito importante para o Estado, né? Que a gente está falando da Covid e é interessante que as pessoas saibam também o seu papel, né? Importante nesse comitê. Eu faço parte do comitê gestor de uma nova secretaria criada pelo Estado de São Paulo, que é a Secretaria de Ciência, Pesquisa e Tecnologia em Saúde, né? E nós, na verdade, nessa secretaria não lidamos apenas com a Covid, a gente lida com todas as doenças que afligem o ser humano e que, na verdade, se referem ao estado de São Paulo, né? E muito provavelmente a gente vai acabar tocando em algumas doenças que também são importantes para o Brasil todo. Muito bem, olha só, gente, vocês viram, né? O gabarito dos dois aqui comigo hoje, que honra. E nós vamos aproveitar a nossa horinha para explorar ao máximo esse tema que, olha, gente, eu fui acometida pela Covid-19, eu já tem praticamente 9 dias e eu ainda tô rouca. Ô, doencinha custosa. Me deixou de cama, enfim. E não é só eu, não. Se você conversa lá onde eu trabalho, tem outros colegas também que pegaram. E aí eu venho a primeira pergunta para vocês, né? A doutora Silvia vai falar mais do lado pediátrico, que ela lida com as crianças, e o doutor Benedito aqui para nós, os adultos. Aumentou realmente o número, a gente está percebendo isso. Como é que está o cenário atual hoje? Tanto para nós adultos, doutor Benedito, como também para as crianças, doutora Silvia. Vocês dividem aí. Na verdade, o número de casos, independente da idade, ele está aumentando. Então, a gente tem visto que o número de casos está aumentando. Muito provavelmente, até esse número de casos ele é subdimensionado, porque muita gente está fazendo o teste rápido, o autoteste, né? Nas farmácias, está comprando os autotestes e não está, na verdade, notificando isso aos órgãos de saúde, né? Então, muito provavelmente, a gente tem, sim, um aumento no número de casos importante. A gente está vendo isso, né? Também no número de internações, o número de internações, ele, na verdade, é mais fidedigno do que o número de casos por causa disso, porque no momento em que interna, não tem como você não deixar de notificar, né? E o mais importante, né, é que todo mundo está falando, essa agora é uma variante que está causando uma doença mais leve. Não, tá? Eu acho que a grande importância que a gente tem é que grande parte da nossa população foi vacinado. Então, o que acontece? As pessoas vacinadas estão tendo uma doença mais leve, mas a gente está vendo, principalmente nos idosos, naquelas pessoas que têm uma doença crônica, um número de óbitos também mais elevado do que a gente via há 2 meses atrás. Então, essa doença, independente se ela está causando agora uma doença mais leve do que foi nos 2 anos que se passaram aí, nos 2 anos anteriores, ela também está causando o óbito em algumas pessoas. Essa doença não é brincadeira. Ou seja, é preocupante, né? E tanto também para as crianças, doutora Silvia? Então, que a gente passou o primeiro ano e até metade do segundo ano de Covid, quase assim, dizendo que as crianças estavam sendo poupadas. Bom, elas deixaram de ser poupadas. A gente está tendo vários vírus respiratórios, então é só passar na frente de um pronto-socorro infantil, você vai ver filas, demora no atendimento, porque há várias infecções virais. Por quê? Porque as escolas voltaram, tiraram as máscaras. Também está acontecendo isso. Nós já tivemos surto de vírus sincial respiratório, que é um vírus que também pode levar a criança pequenininha a ser internada. E começamos a ver as crianças que não foram vacinadas
por conta da idade. Então, eu tive Isso. esse prazer de ver bebê de 1 mês internado com Covid, 1 mês de Nossa. idade. A gente continua vendo gestante tendo Covid, porque algumas pessoas desinformadamente acham que gestante não deve vacinar, muito pelo contrário. A gente tem que proteger o nenê, e o jeito de proteger o nenê é vacinando a gestante. Então, existem vacinas muito seguras para a gente dar na gestação. E a gente está vendo as crianças de 2 anos, as crianças de 3 anos, e aí eu já vou pular tudo e já vou falar. O único jeito que a gente tem de proteger a criança menor de 5 anos é vacinar o entorno dela. Então, tem que vacinar os pais com todas as doses. Não adianta tomar só uma dose. Hoje, a gente considera uma pessoa vacinada com 2 doses mais um reforço, e já estamos liberando o reforço para profissionais de saúde e pessoas acima de 50 anos. Então, assim, daqui a pouco vai chegar para todo mundo, e é a 4ª dose, né? A 3ª já está liberada. E é muito importante a gente bater nessa tecla. A criança pequena com Covid, ela também vai para a UTI, ela também precisa de respirador. Então, a situação é essa, além dos outros vírus respiratórios que estão acontecendo. Então, quem está nos ouvindo e tem filhinho pequeno, tem que ficar muito atento mesmo. E, às vezes, a criança que tem 5 anos, já tem as 2 doses de vacina, ela tem um quadro que é um pouco mais leve. Mas é importante fazer o diagnóstico, Érica, porque aí ela não vai na escola doentinha, não deve ir. Isso é muito importante. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu estou só com a garganta raspando um pouquinho. Hoje, garganta raspando um pouquinho, faz o teste, porque não tem outro jeito de adivinhar o que é que está acontecendo. Eu costumo dizer que não tem mais resfriadinho, né? Agora, temos que pensar sempre em Covid. Sempre em Covid, em tempos de pandemia, né, doutor? Pode falar. Não, só queria acrescentar uma coisa que é muito importante ao que a Silvia falou. Saiu um estudo recente numa revista extremamente importante, que é a revista do Journal of American Medical Association, e eles mostraram, é um trabalho feito na Noruega, com toda a população da Noruega, né, que a imunização, né, a vacinação contra a Covid em gestantes protegem as crianças que nasceram até os 4 meses de idade. Olha só. Então, é mais uma importância da vacinação, e particularmente, né, como a Silvia colocou, de fazer a vacinação em gestantes, tá? Então, por quê? Porque aí a gente está protegendo também aquela criancinha que está nascendo, né? Pelo menos nos próximos 4 meses aí, ela não vai ter uma doença grave, né? Então, é um momento que a gente tem que proteger todo mundo. Sim, então o que podemos dizer é que as vacinas, elas são seguras e elas têm sido eficazes, né, doutor? Nossa, é tão diferente, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Pensa, você que está nos ouvindo, né? Junho de 2020, a gente viu tanta gente morrer, a gente viu tanta gente, as pessoas morriam por falta até de respirador, não havia pessoal de saúde suficiente para dar conta de tanta gente gravemente doente. Hoje a gente está tendo realmente isso, o absenteísmo. A pessoa realmente com Covid não pode voltar ao trabalho enquanto a gente não tem certeza que ela não está mais transmitindo. A gente já vai falar quando é que é isso, né? Eu vou segurar até o finzinho. Mas é importante isso nós estamos com um problema hoje que ainda e diga-se de passagem, né? As pessoas deram uma relaxadinha, né, Erika? Começaram a se aglomerar. Então, assim, tem coisas também que estão contribuindo para a disseminação, porque a máscara, ela pode até parecer desagradável, mas ela me protege e protege o outro. Eu não entendo por que a gente não vai usar, ainda mais agora no inverno. Aí em Minas, aqui no estado de São Paulo, tá frio. Você disse que não chegou em Uberlândia, hoje está frio em Ribeirão Preto. Tá
Tá ficando frio. Eu acho que vai esfriar essa noite aqui. Então, e a gente fica mais aglomeradinho. E aí, gente, o pessoal quer fazer fondue, não é nem mais churrasco ao ar livre. Então, o que vai acontecer? Vem um da família dos 20 que está com o Covid, mas ele não sabe ainda. Amanhã ele vai amanhecer com a dor de garganta. Mas beija, abraça, lambe, e aí a gente tem um surto de 20 das outras 19 pessoas da família. Porque é importante elas estarem vacinadas, né? Mas ainda assim elas podem ter uma infecção mais leve. E tendo infecção, e aí vai numa progressão logarítmica, que é o que a gente viu. Lembra que a gente ficava acompanhando os dados do consórcio, que é assim, um dia está 500, no outro dia está 1000, no outro dia está... E vai subindo, e é o que nós estamos vendo agora. Sim. Antes de fazer a outra pergunta, eu quero dar um alô pro Marco Túlio, doutor Marco Túlio, lá do Amapá, tá mandando saudações aí aos colegas. Doutor Marco Túlio, ó, um grande beijo. Obrigada pela audiência, viu? O Vini, meu amigo Vini, lá do litoral de Paulista, também tá aqui. Vini, a Covid está crescendo, né, para todo lado. Aqui em Uberlândia aumentou muito os números e eu tô saindo de uma agora. Ai, meu Deus, eu estava na estatística. Alcione, obrigada, Alcione Machado, aí, pelo comentário, por estar conosco. É a Alcione, um beijo para a Alcione. Ah, sua amiga, doutora. Um abraço para ela, que bom. Então, diante disso tudo que vocês comentaram, quais são as recomendações hoje? Vocês já citaram a questão da máscara, é importante manter a máscara, né? E essa questão, porque assim, a gente ouve muito, porque todo mundo agora vai dar Covid. Como é que vai fazer? Tem que ficar isolado? Quanto tempo ficar isolado, meu Deus? Doutor, como que está atualmente? Eu gostaria de voltar a um passo atrás. Né? Sim, pode. Eu acho que assim, a gente está realmente em alguns locais, existe a recomendação do uso de máscara, particularmente em recintos fechados. Eu acho que do jeito que é a nova variante que a gente tem, né? Que é uma variante que chama Omicron BA2, pelo menos que no estado de São Paulo é a mais prevalente, ela é extremamente transmissível. Então, eu acho que é possível que a gente evolua até daqui a um tempo para uma obrigatoriedade do uso de máscara. Porque, como realmente a Silvia colocou, a máscara ela protege a gente de pegar a doença, mas também protege a gente de passar a doença adiante. Mas o que eu queria colocar é o seguinte. Nós temos 4 vacinas em uso no Brasil. Tá? A Coronavac, a da AstraZeneca, a da Janssen e a da Pfizer. Sim. Todas elas, todas as 4, são excelentes. Tá? Nenhuma delas impede que a gente seja infectado. Mas todas elas impedem que a gente tenha uma doença grave. É por isso que a gente está vendo isso. Eu mencionei no começo da nossa conversa aqui que uma das possibilidades da gente não estar vendo tanta doença grave é porque grande parte da nossa população já foi vacinada, tá? E já foi vacinada com uma combinação dessas 4 vacinas. E o que eu quero dizer é que para que a gente não tenha, né, nenhum problema contra uma ou outra vacina. Não, a gente não precisa escolher a vacina. Todas as vacinas são excelentes, tá? Elas realmente protegem contra a doença grave e que, do ponto de vista médico, é isso que a gente quer. Tá? É aquilo que a Silvia falou, há 2 anos atrás, tinha gente morrendo porque faltava leitos de terapia intensiva, faltava infraestrutura de CO2. Hoje, a gente está precisando disso muito menos do que a gente precisou no passado. Mas uma das causas, ou talvez seja a principal causa, é porque grande parte da nossa população já foi vacinada. Ótimo. E assim, se eu tomei a Janssen, eu posso tomar a AstraZeneca? Eu acho que eu vou até pedir para o professor Benedito explicar isso, mas eu só queria acrescentar que a pessoa da sala de vacina está orientada
para qual é a vacina que a gente vai dar na criança. Isso é diferente. Qual é a vacina e qual é a dose. Mas aquilo que o pessoal batizou de sommelier de vacina não faz o menor sentido, Érica. São pessoas que talvez na ânsia de querer, mas não existe isso. É isso que a gente, como pessoas técnicas, tem que trazer para vocês. Então, o professor Benedito tem mais informação sobre por que dá de vários. Lembra quando no passado era um choque? Nossa, tinha que ter tomado o Coronavac, aí tomou Pfizer ou vice-versa, e aí o pessoal detonava com isso, sem saber que os estudos ainda não estavam prontos, de que isso talvez fosse uma boa ideia. Mas acho melhor o professor explicar. Então tá. A conjunto. Não, eu acho que assim, independente, o importante é o seguinte, tome a vacina que está disponível para vocês, tá? Agora, se você tomou duas da Coronavac, você pode tomar Pfizer, pode tomar AstraZeneca, pode tomar Janssen, sem nenhum problema. Se você tomou Janssen, pode tomar Pfizer, pode tomar Coronavac, AstraZeneca. Não tem nenhuma contraindicação se eu tomei um tipo de vacina e depois eu vou tomar um outro, né? Ou a gente algumas vezes até fala numa marca de vacina e depois toma outra marca de vacina, tá? Existe até alguns estudos que mostram que é possível de que se você toma a vacinação normal, as duas primeiras doses com uma vacina e toma a terceira com uma vacina de marca diferente, a resposta imune é até melhor, porque aquela vacina que você tomou inicialmente, ela estimulou uma parte do seu sistema imune. Essa segunda que você tomou vai estimular aquela parte mais uma outra a mais, entende? Então o fato de usar vacinas diferentes, existem alguns estudos que mostram que pode ser até benéfico, tá? Mas isso não significa que se a gente não tiver essa oportunidade de tomar vacinas de marcas diferentes, que a gente tome 3 ou 4 vacinas da mesma marca. O que é importante é a gente se imunizar, né? Tomar a vacina. E aí entra uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Isso é independente de qualquer tipo de vacina, né? Por esse vírus ser um vírus basicamente as vias aéreas superiores, a resposta imunológica que nós temos, mesmo depois da doença clínica, ela vai caindo com o tempo. Em torno aí de 4 a 6 meses, ela cai. Não significa que ela deixa de existir. Ela ainda está lá, mas ela cai. E é por isso que a gente precisa tomar essa terceira dose, a quarta dose, entende? Para quê? Para que a gente chegue lá e lembre a nossa resposta, nosso sistema imune. Acorda aí que tem uma doença circulando por aí, tá? Então, vamos nos proteger. Então, por isso que é importante realmente fazer essas doses adicionais em relação ao que a gente fez no passado. Quer dizer, tomou as 2 primeiras doses. Sim. Agora eu vou ter que mandar um abraço para a Larissa. Sim, a Larissa está aqui. Um abraço. E também eu vou deixar registrado. A Alcione falou que vai ter que sair, e talvez ela até já tenha saído, mas vai ficar gravado. Ela deve assistir o resto depois, ó. Obrigada pela audiência, viu? Obrigada mesmo. Pessoal, vocês podem aproveitar e fazer perguntas também para os 2 profissionais. E aproveitar e enviar a live através desse aviãozinho aí para os amigos, né? Porque quanto mais gente ficar bem informada, melhor, né? Que a gente combate aí essa pandemia. E, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu escutei hoje assim que vai chegar numa hora que todo mundo vai ter Covid, vai pegar Covid. Isso é fato ou é boato? Você acha que todo mundo vai pegar Covid? Tá me ouvindo? Não, desculpa que deu uma travada pra gente aqui, mas a tua pergunta, se eu entendi, é se eu acho que todo mundo vai pegar Covid. Vai pegar Covid, se ela vai virar uma gripe comum. Gosta de gripe? Eu não quero, deixa eu deixar aqui claro, muito bem, eu não quero pegar Covid. Eu não peguei até agora, eu também não quero, então não queira mesmo, gente. Acho que não vai, acho que não é todo mundo, porque eu não quero pegar Covid. Mas veja só,
tá? Ninguém está livre de pegar Covid. Por quê? Porque é uma doença que ela é silenciosa. As pessoas, algumas vezes, elas estão muito bem, estão conversando com você, e se você está sem máscara, ela pode já estar excretando o vírus, entende? Mesmo antes de ter aparecido os sintomas. Então eu acho que, assim, é possível que todo mundo vá pegar Covid. E é possível que essa doença, ela se torne parecida com o que a gente tem com a gripe. Que a gente precise, por exemplo, anualmente, ou talvez até do jeito que essa doença lá, ela evolui rapidamente, a Muda cada de 6 vírus, né? meses, O vírus vai mudando. isso, a cada 6 meses fazer uma vacinação, entende? Sim. Mas o importante, né, independente de se essa vacina, se essa doença permanecer aí como uma gripe, como eu diria, é que a gente não deixe que ela mate as pessoas, né? Então, assim, então é importante que a gente faça tudo, né, para que a gente impeça que ela se torne realmente uma doença que tem um impacto muito grande na saúde das pessoas. Mas eu não sei te dizer se ela vai acabar, eu não sei, eu não Eu acho ia que fazer essa pergunta mais para o final. Se tem uma previsão, se vocês estão prevendo que isso um dia acabe, enfim. Não tem previsão, né, assim, doutor? não. Por exemplo, a influenza, né? A influenza apareceu em grandes epidemias no começo do século passado e está aqui entre a gente de novo, ainda, né? Então, é possível que essa doença ela vá permanecer com a gente, né? Sim. A gente não tem, ninguém tem essa previsão do que vai acontecer, mas se eu fosse colocar alguma coisa aí na mesa para chutar o que vai acontecer, né? Eu diria que ela vai ficar aqui. E é possível que ela vá continuar afetando as pessoas, vá causar a morte de algumas pessoas e de outras não, né? E a gente vai ter que conviver com isso. Tá? E, doutor, uma pergunta, não sei se eu estou falando bobagem, mas me veio essa vontade de perguntar. Eu posso dizer que a Covid, ela é mais preocupante do que a influenza? Ou as duas, elas têm os pesos, digamos assim, têm os seus pesos negativos? Eu não tenho. A Silvia colocou uma coisa importante aqui, que eu concordo com ela. Eu acho que a Covid ela é pior do que a influenza. Porque o que a gente está vendo, se você pegar lá desde o começo de 2019, 2020, a gente praticamente não deixou de ter casos. Só que influenza, ela é o que a gente chama, ela é sazonal, né? Ela acontece mais ali no final do outono, durante o inverno, depois ela desaparece, né? A Covid não aconteceu isso, ela continuou o tempo todo. Então, do meu ponto de vista, nesse sentido, eu acho que a Covid é pior que a influenza. E também, né, duas coisas, não só, você vê, por exemplo, você lembra quando começou e tinha gente que falava assim, mas vai quando tiver sol, não vai ter mais, né? Nós tivemos um grande número de casos da Ômicron, quando? Janeiro, fevereiro, e aí foi quando a gente viu a importância da vacina, foi quando os estudos começaram a mostrar que a morte era 4, 5, 6 vezes mais comum em quem não tinha tomado dose nenhuma de vacina. Agora, em 2022. Eu acho que é importante, sabe, Érica, a gente está falando sobre isso, porque o mundo está muito frenético, né? Está todo mundo pensando na monkeypox, na hepatite misteriosa, que ainda é um punhadinho de casos. Então, vamos voltar para aquilo que a gente já viveu em 2020, 2021 e 2022. Morreu muita gente em 2022 de Covid. E lembrando que a vacina faz uma diferença muito grande, inclusive porque, assim, haverá sempre pessoas com uma resposta menos boa. Quem está fazendo, por exemplo, tratamento de câncer. Ou então, aquele bebê de 7 meses de idade. Então, a gente teria que ter um pouco mais de consciência
com a questão da máscara dentro de ambientes fechados e também da sua vacina. Talvez você não fique muito doente, você não tenha um problema de saúde, você tomou 2 doses. Por que eu vou então tomar a terceira dose? Porque a sua imunidade está diminuindo, mas você pode pegar e passar para sua tia de 82 anos. E talvez, mesmo ela com as suas 4 doses de vacina, não reaja tão bem, porque a defesa do velhinho, ou a defesa das crianças bem pequenas não é tão boa. E lembrando, né, que eu não quero deixar de esquecer, que amanhã é um dia muito importante no calendário das Isso mesmo. Amanhã é o dia... É mundial ou é Não, mundial? é dia nacional, Nacional, da é imunização. nacional da imunização. E é muito importante que a gente fale sobre isso, porque a gente vai até estar fazendo evento amanhã, comemorando, mas é importante lembrar que coisas assim básicas, a varíola que matou assim milhões de pessoas no mundo por muitos séculos, no final do século XVIII surgiu a vacina, foi daí que começou toda essa história de vacina, e o médico inglês conseguiu sacar essa coisa de usar um vírus mais fraco para fazer a defesa. Ele nem sabia o que era vírus, mas ele entendeu isso como funcionava. Durante o século XIX, continuou tendo muita epidemia de varíola, mas os vacinados, principalmente as pessoas que iam para guerras, que eram vacinados, aí não morriam. E muita gente, na Guerra Franco-Prussiana, morreu mais francês de varíola do que de balas, para você ter uma ideia do potencial que tem essas infecções quando elas são assim epidêmicas. Quando começou o século XX, na metade do século XX, quase todo mundo desenvolvido não tinha mais varíola, mas o Brasil ficou como o único país de todas as Américas ainda com varíola até o meio da década de 60, olha só. Nossa. E foi daí que se criou um projeto nacional, porque a gente é um país continental. E aí esse projeto nacional levou 10 anos, mas conseguiu vacinar todo mundo. E a gente eliminou a varíola. Daí a gente começou a olhar para a poliomielite, a paralisia infantil. E no mundo civilizado já não tinha mais, mas a gente continuava nas nossas crianças abaixo de 5 anos. Já tinha vacina, já tinha 2 vacinas e nada, porque ainda tinha criança ficando com sequela paralítica ou então morrendo de pólio. E aí, de novo, o Brasil se uniu e criou esses dias nacionais. Vocês lembram que bonito que era? A gente sempre via à noite nos jornais aquela barquinha lá no Amazonas levando vacina. E isso foi fundamental para a gente ganhar o selo de erradicação da poliomielite. Então, amanhã a gente comemora tudo isso. E lembrando, né, Érica, que a gente é um dos poucos países do mundo que dá vacina gratuitamente para toda a população. O nosso programa é o maior programa gratuito do mundo. São mais de 20 infecções que são diminuídas, até eliminadas por conta de vacinas gratuitas. Então não tem desculpa, né, Érica? Não tem desculpa, a gente tem que vacinar, isso mesmo, doutor. Oi, Claudinha, um abraço, o Jane tá aqui, Roldão, um abraço. Minha mãe tá perguntando como fica a situação das crianças que ainda não tomaram vacina devido à faixa etária, e eu acho que ela leu o meu pensamento, porque eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque muitas mamães às vezes pegam a Covid, como que a mãe tem que se comportar, como a gente tem que se comportar agora com essa nova, esse novo vírus, né, que tá aí, a Ômicron. Como é que é, doutor, o nome mesmo? Ômicron? Não, é uma que a gente chama de variante, né? É uma Ômicron BA2. Meu Deus! Mas não se pega esse nome não, viu, Érica? Porque já tem a BA3, BA4, pois BA5. É isso que eu tô pensando. Vai só aumentando. Enfim, e aí a gente tá vendo esses números de casos, crianças pequenas realmente ainda não vacinaram. Como que a gente deve fazer? A primeira coisa é o cinturão, né? Então, assim, eu tenho um bebê de 7 meses e eu tenho um filho de 5 anos. Eu tenho que vacinar esse filho de 5 anos.
porque a gente já tem a dose da Pfizer específica para criança de 5 anos. Eu tenho um bebê de 11 meses e minha filha de 6 anos, ela também pode tomar e pode tomar a Coronavac. Existem países como o Chile que está dando a Coronavac a partir de 3 anos. À medida que mais estudos aparecem, a gente vai diminuindo essa idade, mas hoje sua mãe tem razão. Hoje é o cinturão da vacina, eu vou vacinar todo mundo que eu puder, que já está apto. E vacinar, Érica, eu acho que é uma coisa importante. Não é uma vacina, não. Hoje a gente está considerando uma pessoa, ela precisa ter 3 doses e aqueles grupos que já estão liberados a 4ª dose. Então, não é uma dose. Lógico que uma dose é melhor do que nada, mas melhor de tudo é você ter pelo menos 3 doses, com intervalo de 4 meses da 2ª para a 3ª dose, da 3ª para a 4ª também. Agora, a mãe que tem Covid, né, e vai acontecer, o que eu faria, né? Usaria máscara o tempo todo dentro de casa, troca essa máscara. Hoje a gente não está com problema que a gente já teve, porque não tinha insumo. Então, as máscaras descartáveis são melhores, a máscara N95 é melhor. Então, assim, a gente viu muita coisa de máscara de crochê e tudo. Não é para ser fashion agora, é para a gente usar alguma coisa que funciona. E trocar, e agora a gente tem abundância disso, o álcool gel, né? E ficar muito atento aos sintomas. E tem uma coisa que a gente nem falou, Érica, mas que me preocupa nas crianças, e eu vi casos disso, que é a tal da síndrome inflamatória, que a criança nem parece que teve nada, a mãe conta que teve um resfriadinho, todo mundo ficou resfriado, e depois de algumas semanas a criança passa a ter um quadro muito grave, de muita inflamação, e ela vai parar lá na UTI. E algumas, infelizmente, a gente já perdeu. Mas Então, inflamação, que seria inflamação como, uma doutora? inflamação no corpo todo, ela Sério? começa a ter problemas com o coração, ela começa a ter problemas da pressão arterial, são quadros seríssimos, e isso chama síndrome inflamatória multissistêmica, e assim, o tratamento é de suporte, isso quer dizer que a gente não tem uma medicação que tire com a mão. A única medicação que tira com a mão chama vacina, que amanhã é o Dia Nacional. Eu fico muito empolgada, sabe, Érica? Porque tem muita coisa que a gente não consegue consertar. Tem muita coisa que vem desse jeito mesmo, que a gente tem dificuldade. A gente está ouvindo coisas terríveis agora com crise econômica, quanto a gente passando fome. Mas uma coisa a gente pode fazer. A gente tem vacina para todo mundo. Não, eu estou falando Higienizar as mãos e evitar contato, né, doutora? Exato, mas a gente tem vacina das outras coisas também. A gente tem vacina da gripe. Então, a gente pode ter... Não sei se entrando no detalhe da vacina, a gente tem vacina de pneumococo, que é a bactéria mais comum de fazer pneumonia, otite, mastoidite, que é uma infecção bem grave lá do ossinho lá que tem lá no crânio da gente. A gente tem vacina contra hemófilos, que também causava, né, pneumonia e meningite. A gente tem a vacina da meningite, que a gente já dá. Então, são muitas vacinas, eu estou falando de doenças que costumam acontecer no inverno. Então, gente, bora acertar essa carteirinha de vacina. A gente está falando de Covid e outras coisas mais. Com certeza, com certeza. A Cláudia está perguntando, doutor, minha amiga, quem está com resfriado pode tomar a 3ª dose? Pode, depois que o resfriado passar. Né? A gente normalmente não recomenda, não existe nenhuma recomendação contra a tomar a 3ª dose, mas a gente nunca recomenda que seja vacinada uma pessoa que tenha algum tipo de doença aguda. Então, a gente normalmente, a gente pede para esperar essa doença acabar e dar pelo menos aí umas 2 semanas, 3 semanas, por exemplo, ter certeza que a pessoa não está mais doente, né? E aí toma a vacina. Mas sim, o importante é tomar a vacina, não precisa esperar, não. Agora, se está resfriado, o que eu sugeriria é dar uma cutucadinha no nariz aí com teste desses para Covid. Porque foi isso que aconteceu comigo. Porque pode ser Covid, sabe? Pode ser Covid. E aí, na verdade, né? É como se já estivesse vacinando. Então, aí tem que esperar um pouquinho a mais, tipo uns 2, 3, até mesmo 4 meses. Agora eu vou corrigir a professora, que é ao vivo e a cores.
precisa prestar atenção que quando a gente fala que a pessoa está com uma infecção e não deve tomar vacina, não é porque a gente acha que a vacina vai espalhar, é porque a pessoa às vezes não vai fazer a mesma resposta esperada. Mas as crianças pequenas estão sempre com o nariz escorrendo por alguma coisa. Às vezes é só até alérgico. Então, pessoal de sala de vacina tem muito isso muito claro. A gente não pode perder a oportunidade de vacinar. Então, precisa ter um pouco de bom senso. Concordo com o professor que se é uma coisa aguda que está acontecendo aí com o adulto, vale a pena testar, porque hoje a gente está vendo Covid modificada por vacina. Então, eu também testaria. E a recomendação é que você pode vacinar depois de um mês que você teve Covid, porque não dá para confiar na imunidade, como aconteceu com você. Você teve, a gente vai esperar você se recuperar e quando chegar a hora de dar a próxima dose, né? Porque você não tem ainda a idade da quarta dose, mas, por exemplo, uma enfermeira, uma profissional de saúde de 35 anos, precisava tomar a quarta dose, porque agora está liberada para profissional de saúde, mas ela faz um Covid leve, que deve acontecer. Ela não toma a vacina imediatamente, mas depois de um mês ela pode tomar. Porque o que a gente quer é isso, não perder a oportunidade de vacinar. Não Sim. só de Covid, mas de qualquer infecção. Principalmente criança que não perder a oportunidade. Agora, tudo bom senso. A pessoa está tendo pneumonia, está tomando antibiótico, o organismo dela não está na melhor hora de ser estimulado com mais alguma outra coisa. Então, o organismo dela está tentando combater aquela infecção mais grave, uma pessoa internada. Mas eu vou contar uma coisa para você, Érica. A gente vacina prematuro. Sabe prematuro que nasce muito antes do tempo? Eles ficam, às vezes, meses no hospital. A gente presta bem atenção. Bom, primeiro que a gente vacina toda criança, no estado de São Paulo, toda criança que nasce, independente do peso, ela já toma a sua primeira vacina, que é da hepatite B. Mas a gente vacina os prematuros. E não tem mais, eu tenho que esperar fazer 2 quilos, não tem mais isso não. A gente está Olha só. vacinando conforme a idade. Por quê? Porque a gente sabe que o prematuro também vai ter dificuldade de fazer uma boa resposta, mas Sim. uma resposta média já está valendo, porque ele é um serzinho frágil. Então, essa questão da vacina, não tenham medo, e principalmente a vacina da Covid, que não é feita de vírus vivo, fraquinho. São outras tecnologias. E a Coronavac é um vírus totalmente morto. Então, nós não temos medo que o vírus se espalhe porque a pessoa está mais fraca. A gente só pondera que talvez a resposta é melhor quando o seu organismo está mais, não está combatendo nenhuma outra infecção. Acho que esse é o ponto. Muito bem. Muito bom. Ó, a Cláudia falou que vai fazer amanhã. É, Sinto cheiro, gosto, mais um mal-estar. Então é bom fazer, Claudinha, porque eu comecei assim. Aí, de repente, eu não senti mais o olfato nem o paladar, viu? Oi, Vini, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, obrigada pela audiência. O Jane Tolentino tá aqui, muito bom falar de vacina nessa época, muita gripe. A Gra, minha prima, tá falando, as vacinas salvam vidas, e é isso mesmo, Gra. Daqui a pouco eu peço a doutora para falar um pouquinho da varíola do macaco, que eu acho que é interessante, que hoje eu li a notícia que já tem um caso, né, doutor? No Brasil. Eu li hoje uma notícia. Parece que está no Emílio Ribas, se eu não me engano. Na verdade, esse do Emílio Ribas ainda está sendo interpretado como um caso suspeito, né? Ah, A mídia já soltou realmente que foi confirmado e tal, mas o que a gente precisa é confirmar pelo sequenciamento genético que é realmente a varíola dos macacos, tá? aham. Mas é um paciente que realmente tem o que a gente chama de epidemiologia compatível com a doença, né? Porque ele viajou para Portugal e para Espanha Isso. e ele teve uma doença que é compatível com a varíola dos macacos. Então ele está sendo interpretado como um caso suspeito e os exames estão sendo feitos pelo Instituto Adolfo Lutz aqui em São Paulo e, se for, deve estar confirmado aí nos próximos dias, né? Ah, muito bom. Então vamos já entrar nesse assunto e falar rapidamente, que as pessoas às vezes não desconhecem a doença e entram em pânico, né, doutora? A gente fez até uma matéria sobre isso, né? Então,
a gente está falando para as pessoas essa varíola, que ela, como ela é, se ela é perigosa, se ela mata. Então, quando estava numa grande campanha de erradicação da varíola no mundo inteiro, no final da década de 50, foi isolado de um macaco um vírus que era da família do vírus da varíola. E levou muitos anos até que também se percebesse que esse vírus também podia atacar pessoas, mas não é a praia dele. E hoje a gente sabe, ele foi batizado de monkeypox porque era do monkey, que é macaco, e pox, que é dessa família de vírus que fazem esse tipo que eles chamam de pox, né? Mas bolinha, né? As Então, bolinhas, né? As isso. Mas vesículas. aí, o que se começou a isolar? Hoje a gente sabe que esse vírus vive mais nos roedores pequenos que tem lá na África Central e lá na África Ocidental. E o que se entendeu é que algumas pessoas, inadvertidamente, ou porque manuseavam esses bichos, eram mordidos por esses bichos. Você sabe que na África tem uma dificuldade muito grande de proteína animal. Então, as populações muitas vezes se valem de De animais, comer de rato. morcego, né? Porque para buscar proteína, né? E aí se tinha sempre casos, vários casos, que aparecem essas lesões muito parecidas com a da varíola, com a diferença que varíola é uma doença muito grave, mata 1/3 dos afetados, mas faz o mesmo tipo de bolinha que essa, que a gente chama, o nome chique de bolinha, é lesão, né? Mas é uma lesão endurecida e ela aparece primeiro no rosto, depois ela vai descendo, mas as lesões estão sempre no mesmo estágio. Então começa todo mundo com o líquido clarinho, depois o líquido fica meio amarelinho, depois fica forma casquinha, depois cai. E o se perceber tem nas palmas das mãos, o que não é muito comum em lesão de infecciosa de pele. E aí se via que isso era relativamente autolimitado, só criança muito desnutrida tinha uma doença mais grave. Então, vira e mexe tinha alguém que viajava para a África, para um desses países, e voltava lá para o seu país e tinha, e houve casos de surtos assim localizados. O que está diferente esse ano é que começaram a aparecer casos em pessoas que não tinham viajado e que não tinham tido contato conhecido. Essa é a pegadinha agora. E existiu, inicialmente as pessoas ficaram com medo de transmissão sexual, mas parece que a transmissão é mesmo o contato. Cada uma dessas bolinhas está cheia de vírus. Então, se você tem um contato pele a pele, com mucosa, que é boca, olho, nariz, né? Com essas lesões, você pode se contaminar. E mais raramente, se você ficar muito pertinho por gotícula, né? Aquelas gotinhas que a gente às vezes não enxerga, mas que sai do nariz, da boca da pessoa, quando ela espirra, quando ela canta, quando ela tosse. Então, o que está pegando de diferente, e a gente ainda está tentando entender, é por que agora, e pode ser que já tenha, faz tempo que está rolando e ninguém se deu conta, e agora está a ponto de, sabe, quando a primeira pessoa que pegou de um animal e passou para outro. Aí chega uma hora que não tem mais contato com o animal, é só de pessoa a pessoa. A pessoa viajou, voltou para Portugal, por exemplo, e aí foi passando até aí chegar na pessoa que nem teve contato que ela conhecesse. É isso que deve estar acontecendo agora. Sim. A Mas ela boa é uma doença notícia, assim, ela não mata, né? Como a ela outra. mata muito menos, quer dizer, É. as pessoas que podem morrer são geralmente pessoas com problemas de imunidade ou crianças desnutridas, mas a porcentagem de pessoas que morrem disso é muito pequena. E a boa notícia é, aqueles que foram vacinados contra a varíola estão protegidos. Hoje já existe uma outra vacina de varíola, que não foi a que foi usada na campanha da erradicação, mais moderna, tecnologia moderna, já está inventada, só não está disponível em grandes números. Já existem remédios que foram aprovados para tratar a monkeypox também, não está lá na farmácia amanhã, mas já foi sintetizado, já foi testado. Então, se acontecer de ter muito mais casos, ficar assim, que a gente já fica assim meio, né, gato escaldado, Érica, a gente está numa situação bem diferente que estava com Covid. Porque quando o Covid apareceu, a gente nem sabia o que causava, como passava, e aquilo explodiu. E demoramos um ano para ter vacina. Agora, essa não. A gente sabe o que causa, sabe como passa,
temos vacina e temos remédios para aqueles casos que forem ser necessários. Uhum. Muito bom. Então tá esclarecido, né? Alguma coisa a acrescentar, doutor, em relação à varíola? Não, existe uma coisa, só colocando aqui, a gente também tem sorte, além da disponibilidade da vacina, a gente tem dois tipos, vamos dizer, do mesmo jeito que a gente falou aí dos tipos do vírus da Covid, a gente tem dois tipos de vírus da vacina dos macacos também. Um que é mais da África Ocidental e outro que é mais da África Central. Esse da África Central, ele tem uma taxa de letalidade, né? Ele mata mais gente do que esse da África Ocidental. E, por sorte nossa, o que está circulando é esse da África Ocidental, né? Então, mas basicamente é isso que tudo que a Silvia falou. Realmente a gente não sabe exatamente qual vai ser o impacto disso a longo prazo, né? Mas a gente tem hoje, diferente do que a gente tinha para a Covid quando começou, a gente tem alternativas de tratamento e de prevenção contra essa doença, né? A vacina que tem contra a vacina, a varíola dos macacos, ela é feita com um vírus, né? Que ele cresce muito rápido. Sim. Só que para que ele seja, vamos dizer, que não cause doença também nas pessoas, ele tem que ser passado, por exemplo, numa cultura de célula, que é onde a gente cresce o vírus, em torno de 500 vezes. Então, não é uma vacina que dá para também produzir rapidamente, tá? Então, por isso que a gente tem, de novo, prevenir é sempre a melhor solução. Melhor remédio. Exatamente. Doutor, e você disse aí em questão de medicamento e tudo, e me veio uma pergunta. Como está a questão do medicamento para COVID? Qual é a recomendação para quem está com COVID? Cada médico tem uma recomendação, mas assim, o que vocês Hoje, que estão aí no existem, existem duas drogas, dois remédios, né? Aqui existem os anticorpos monoclonais, existem os soros hiperimunes, mas a gente nem vai tocar nisso. Tem dois remédios que a gente pode tomar por boca, tá? Que, em teoria, estaria até disponível pelo SUS, foi aprovado já pela Anvisa, mas eles são muito caros, mas eles são destinados àquelas pessoas que têm a possibilidade de ter uma doença muito grave. Muito grave, evoluir, né? Então, exatamente. Então, não, assim, não é um remédio que é para tomar, todo mundo tomar, como você falou, não está nas farmácias, entende? Então, é feito com prescrição médica e muito bem definidos os critérios de quem deve usar esse remédio, tá? Mas também diferente, a evolução da medicina, né? A gente hoje tem esses remédios, um é melhor do que o outro, eu não vou falar qual que é aqui, não vou fazer propaganda, mas eles chegam, um deles chega a diminuir a incidência de uma doença grave em 80%. Tá? Então, assim, é uma situação muito melhor que a gente está, né? Porque a gente tem hoje aí pelo menos duas drogas que podem ser tomadas por boca, né? Obviamente também tem que ser prescrita por médico, porque elas têm muita interação com outros medicamentos, então a gente precisa ser bastante criterioso para indicar o tratamento com essas novas drogas. E quem está em casa com Covid, então, sentiu dor de cabeça, com uma febre, né, doutora? Como que a gente tem que tratar como uma gripe, assim, o que tem, né? Porque, enfim. Eu acho que sempre vale a pena, sabe, Érica? Hoje, assim, até a rede pública também fez isso, né? É consultar médico, nem que seja por telemedicina. É importante. Porque, assim, porque o médico vai conseguir perguntar como é que é mesmo essa dor de cabeça, né? Vai observar o paciente, mesmo por telemedicina, se ele não está com um pouco de falta de ar e ele ainda não percebeu. Parece bobagem, né? Eu estive em Manaus e eu me lembro que eu estava numa enfermaria
e que eu passei, eu ia olhar todos os doentes daquela enfermaria. E tinha um senhor que estava já fora do quarto, ele me olhou, viu que eu ia ser médica, ele falava assim para mim, a senhora já vem aqui me dar alta, porque eu quero dar alta. E assim, eu falei, senhor, espera só um pouquinho, eu estou aqui acabando de ver, né? Mas aí eu comecei a prestar atenção. E o homem queria ir embora, ele não saía do celular, era uma pessoa ocupada, internado num hospital, querendo ir embora de alta, Érica. Nossa. Aí eu olhei e comecei a observar ele um pouco de longe e vi que ele respirava muitas vezes por minuto. Ele não tinha se dado conta. Aí eu voltei ele para a cama e falei, o senhor precisa de oxigênio. Já medi a saturação dele, estava baixíssima. Ele Olha não só. estava se dando conta. No final da noite, daquela noite, ele já estava com o que a gente chama com aquela situação um pouquinho antes de entubar. E ele queria ir embora de alta. Então, o que eu diria para a pessoa que está em casa, na dúvida, né, é realmente sempre procurar uma opinião médica, né, que para poder ter certeza que a pessoa não está tendo o que eu sinto, assim, existe o que a gente chama de dessaturação silenciosa. Então, a pessoa tá lá, a Covid já está lá acontecendo, a gente faz aquela medida da saturação, passa até com o dedinho, aquela aparelho do dedinho, está muito baixa, a pessoa ainda não teve muita percepção daquilo. Isso pode acontecer. Mas, de uma maneira geral, se a pessoa não está respirando muitas vezes por minuto, se a pessoa dor de cabeça é suportável, ela pode começar com analgésico comum, fazer o que eu falei para você, né? Repouso e férias, né? Quem tem Tomar... E até porque o nosso organismo pede repouso. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia, sabe, não conseguia nada, eu queria só deitar. É horrível. Então a gente deve ouvir isso, né? E eu vou já dar o spoiler de quando é que a gente volta. Existem pessoas que fazem o teste, está positivo, mas elas quase não têm sintoma. Essas pessoas ficam afastadas 5 dias e antes de voltar, ela pode fazer um novo teste. Pode ser o antígeno ou o PCR. Se vier negativo, ela já pode voltar. Mas isso é caro, isso não é muito prático. Então, a gente tem falado 7 dias, mas você, para voltar depois de 7 dias que começou, a gente considera o primeiro sintoma como o primeiro dia da doença. Não é o dia que você está pedindo cama. 2 dias antes você já estava com um pouquinho de febre, não se sentindo muito bem, já está contando, tá? Quando ela voltar, ela tem que estar pelo menos 24 horas sem febre e se sentindo melhor. E eu diria sempre para vocês, principalmente em ambiente fechado, continue usando máscara, porque realmente algumas pessoas excretam por mais tempo, mas numa média geral é isso. Agora, você está nos ouvindo, começou a espirrar, a tossir, até você saber o que está acontecendo, máscara, e não vai trabalhar, não vai na faculdade, não vai no clube, porque você pode estar passando. E principalmente cuidado com as pessoas que podem ter uma Covid. Então, a sua tia de 82 anos, a sua prima grávida, o seu sobrinho de 7 meses, são todos muito suscetíveis de terem Covids mais graves. Então, cuidado. Pode ser só uma garganta arranhando, pode ser só o nariz escorrendo e aí você não se sente muito bem, fez uma febrinha. Pode ser Covid. Uhum. O Carlinhos, meu amigo lá de Teresina, tá perguntando assim, ó. Doutor, quem faz atividade física ajuda muito a saturação caso venha ter Covid? Ou seja, aquela pessoa ativa que tem uma atividade física rotineira, enfim. Ajuda quando tem Covid, doutor? Ou não tem essa regra, não? Não, a atividade física ela ajuda em todas as situações, em todas as doenças. A atividade física, inclusive, ela aumenta a resposta imunológica que a gente faz contra qualquer doença. Então, com certeza, né, a pessoa que faz atividade física, ela tem uma capacidade residual aí no pulmão, né, vai muito maior do que quem não faz. Então, é possível que realmente isso tenha um fator favorável, né, no sentido de resolver mais rapidamente a Covid. Tá? Sim, muito bem. A doutora, então, deu um spoiler de relação a ficar em casa, a quanto tempo a pessoa tem que ficar, né, doutor? E tem que cumprir isso, gente. Vocês viram que o vírus está aí, passa para outra pessoa que está frágil e aí o negócio piora. Então, vamos ter respeito pelo próximo, né? Às vezes você está bem, ou só uma gripezinha,
mas quem sabe a outra pessoa do lado, né, doutora? Ela tá totalmente debilitada e aí não consegue vencer a doença. Então, eu tô, assim, muito feliz porque a gente falou de tudo. As pessoas interagiram conosco, deixaram aqui suas perguntas, né? E eu queria, doutor e doutora, que vocês deixassem as considerações finais para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir depois, que eu vou salvar a live, vou deixar a live aqui no YouTube para todo mundo acessar, porque são informações muito, muito importantes para nós. Deixem suas considerações finais, que é à vontade. Eu vou dizer o seguinte: primeiro eu queria agradecer você de novo, Érica, que sempre prestigia a ciência. Foi a ciência que nos tirou desse buraco que a gente foi lançado, né? Com o entendimento, com essa questão do uso da máscara, a questão do álcool gel, que a gente nem falou do álcool gel, ele ainda está valendo, tá? Ele previne a gente não só de Covid, mas de tudo quanto é infecção. Então, a ciência, então eu agradeço em primeiro lugar você que dá sempre esse espaço para a gente, que trouxe também as vacinas, né? E eu vou sugerir para as pessoas que elas sempre procurem saber a fonte das suas informações, né? Assim como o professor Benedito, também fiz a USP de São Paulo, também fiz mestrado lá na Universidade de Yale, fiz minha especialização em doença infecciosa lá, e a gente estuda bastante, porque a gente gosta, né? Então a gente está trazendo a informação, uma linguagem mais descontraída, mas a gente estuda bastante. Então, o meu recado final é para as pessoas prestarem bem atenção de onde vem a informação. Quando é de uma jornalista competente que busca as fontes, quando é de fontes confiáveis, pessoas que estudam, né? Agora, quando vem alguma coisa meio torta, que parece bem fantasiosa, fica com o pezinho atrás, né? E voltando a falar das vacinas, as vacinas não só de Covid, mas tudo que existe de vacina, elas estão aí para a gente poder diminuir mortalidade e sofrimento. E eu que sou pediatra, me parte o coração quando eu vejo uma criança que tem uma infecção que era prevenível por vacina. Então, meu último recado é vacine-se. Muito bem. Doutor, bom, primeiro, muito obrigada, viu? Porque eu fiquei muito feliz de te conhecer. Quando a doutora Silvia, que já é minha amiga, já, né, doutora? A gente não se conhece pessoalmente, mas já considero minha amiga. E ela falou que indicaria você. Eu fiquei muito feliz, porque com tanto conteúdo bacana que você tem, esse gabarito todo, né? Sua experiência como professor, veio só somar aqui o meu projeto de lives. Então, eu quero te agradecer. Fique à vontade para deixar suas considerações. Não, eu que agradeço, Érica. Agradeço o convite, agradeço, Silvia, por ter me convidado. Na verdade, eu acho que eu não tenho muita coisa a mais para dizer do que a Silvia já disse, né? Eu acho que a gente tem que realmente se vacinar. Vacinou com uma dose, espere para vacinar com a segunda. Se vacinou com duas, vamos vacinar com a terceira, com a quarta. Se tiver a quinta aí, eu já estou de braço levantado lá para a quinta dose, já tomei 4. Então, assim, eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda, né, também a Silvia falou, eu vou chover aqui no molhado, mas usar máscara em recinto fechado. Porque, como eu disse para vocês, né, essa é uma doença silenciosa. Eu estou do lado de uma pessoa, eu não sei se ela está infectada ou não, né? Agora, ela pode estar passando a doença para a gente. Então, para se proteger, né, use máscara, tome a vacina. E, particularmente, né, eu vou falar isso para pessoas aqui agora que já usam aquele cartãozinho lá no carro para estacionar mais perto da entrada do shopping, alguma coisa assim. Os idosos, tá? Vacinem-se. Usem máscara se você vai numa loja, vai no supermercado, alguma coisa não custa, é meia hora, 40 minutos com a máscara. Se tiver num parque, eu acho que é diferente, pode até ficar sem a máscara. Mas em recintos fechados, proteja-se. E um jeito de proteger, o mais simples de todos, né, exceto a vacinação, é usar a máscara. E todo mundo, por favor,
né? Até do ponto de vista assistencial como médico, né? Eu não gostaria de ter que atender pacientes com Covid, né? E Porque doutor, a gente... Não, cortou. pode falar. Não, pode, eu cortei, porque aqui Não, falhou porque para mim. a gente se envolve no cuidado dos pacientes e a gente vê como os pacientes sofrem, entende? Então o que a gente também, a gente fez até medicina, que é para, na verdade, aliviar o sofrimento dos nossos seres humanos, né? Do ser humano. Então, toda vez que a gente cuida de um paciente com Covid, sempre a gente fica preocupado com o que pode acontecer. Então, E, a melhor coisa é não ter a doença. e até a gente não comentou, e eu vou pedir só mais 3 minutinhos de vocês, para vocês comentarem o pós-Covid, porque é algo que tem me preocupado. Eu ouço muita gente falar, eu fiquei com sequela assim, minha vista tá com problema, eu não tô conseguindo, meu olfato não voltou. E tem essa questão, doutor, né, do pós-Covid. Passa a doença, Certamente, certamente. Essa doença a gente fica muito preocupado com ela na forma aguda, mas tem muita gente, né? É uma porcentagem pequena dentro do universo todo da doença, mas tem muita gente que evolui, né? No pós-Covid, com falta de ar, né? Com dores no corpo, né? Com a dificuldade de concentração. Então, assim, chega o ponto de que a pessoa está fazendo uma coisa, ela simplesmente se perde, ela esquece o que ela está fazendo, entende? Então, e isso, a gente não tem ainda uma medicação que realmente cure isso, entende? Então, pensando nisso, até nisso que a gente pode até pensar de não pegar a Covid, para que não seja uma dessas pessoas que vá desenvolver essa síndrome pós-Covid, que também é chamada de Covid longa, ou o que seja, entende? Porque realmente isso acontece. Não é em todo mundo, tá? Não é tá? todo mundo que vai ter isso, mas existe uma possibilidade e a gente nunca sabe quem é que vai ter essa doença. Muito bem. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Ó, minha mãe disse parabéns, foi ótimo. Doutor, estou esperando a quinta aqui. Sexta-feira eu vou tomar a vacina. O Carlinhos, meu amigo, lá de Teresina. O Jane, parabéns para vocês. Tudo isso ajuda a gente a cuidar mais da gente. Ah, que bom. A Gra tá aqui parabenizando. Todo mundo que está aqui conosco, gente, ó. Muito obrigada. Eu quero agradecer a disponibilidade de horário de vocês. A agenda eu sei que é corrido, né? Mas deu tudo certo e eu só tenho que agradecer. Então a live vai estar salva. A Edinha, Edinha, obrigada. Um beijo. Ela adorou a live, viu? Que coisa boa. Fico feliz. Então vou deixar salva. Ó, tudo de bom para vocês dois, que vocês continuem unidos em prol da ciência, unidos em prol da nossa saúde, em prol de ajudar as pessoas, tá? Porque isso é muito importante. Doutor, eu desejo sucesso lá no seu comitê, tá? Ajudar aí o estado de São Paulo e que você possa formar médicos com essa sensibilidade que você e a doutora Silvia têm. Tá? De olhar para o próximo com carinho. Porque só quem olha para o próximo com carinho com vocês aceita fazer uma live aqui. Ficar mais de 1 hora, ó, falando para as pessoas. Tá? É um Muito prazer. obrigada. Um grande abraço e até a próxima. Viu? Até a próxima. Tchau, Boa tchau. Um noite. abraço. Boa noite, gente. Obrigada pela audiência. Até a próxima.